Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável ou louvável, nós a procuraremos. Esse belo texto constitui a 13ª regra de fé das crenças mórmons. E é interessante porque eu fui forçado a decorar isso aos 8 anos de idade. Não é? Havia uma competição na primária, onde as crianças são doutrinadas, elas são doutrinadas separadamente, né, dos pais, nesse momento. E houve uma competição e quem ganhasse levava um chocolate, sei lá, a porcaria que eles davam lá. E eu venci, claro, né, porque eu sou extremamente competitivo. 8 anos de idade eu tinha. Sabe o que é isso? Lavagem cerebral. Eu sempre gostei de decorar coisas, sabe? Eu decorei até trechos de livros que eu gosto de ler, por exemplo, o Morro dos Ventos Vivantes, cheguei a decorar 4 páginas, esqueci tudo. Eu sou fascinado naquele livro. E isso, gente, é o efeito da lavagem cerebral. Marca, tá? Marca, fica, ela altera os teus circuitos cerebrais, é quase que uma lobotomia. Por isso que eu não fico ofendido quando as pessoas vão até os meus vídeos, né, procuram os meus vídeos e me insultam, né, com aquela baixeza típica de um bom mórmon, porque são as pessoas mais baixas que eu já conheci. Desculpa, já disse, nada é generalizado, não sejamos levianos, né? Mas como eles são incapazes de contra-argumentar, de apresentar evidências para justificar a fé deles, não é? Então eles partem para um ataque direto, né? Eu faço aqui uma crítica impessoal, eu me dirijo aqui à instituição, eu nunca me dirigi ao mórmon, ao membro, eu nunca vim aqui falar de ninguém, né? Não vou perder meu tempo com isso, porque as minhas desavenças eu conheço um caminho muito eficaz para solucionar, certo? Isso se chama argumento ad hominem. Você dirige, você tenta desqualificar o argumento atacando o argumentador, o emitente, já que você não tem a capacidade de enfrentar os motivos que ele está te apresentando. Muito utilizado isso na retórica de advogados, nos tribunais, não é? Partidos políticos fazem isso sempre, né? O objetivo é sempre desgastar a imagem do oponente, faz parte do jogo, né? Então as pessoas descem a um nível mais baixo. Dá uma olhadinha no último vídeo que eu fiz, quando eu abordei o evento da conferência mórmon, do profeta deles, que veio até aqui. Rapaz, foi uma coisa assim tão impressionante perceber a indignação dos mórmons. Eu entendo, né, quando a gente tem uma crença muito enraizada, é difícil a gente se demover, é difícil a gente fechar os olhos quando alguém faz uma crítica, mas saiba respeitar a dissonância, saiba respeitar um ponto de vista diferente do teu. Eu não sou um homem leviano, tá entendendo? Fiquei 20 anos lá dentro, portanto, se tudo chegou agora na história, tá iludidinho ainda com os mórmons, fica lá, meu amigo, vai ralar, passa 20 anos lá dentro e depois a gente conversa, tá bom? Estudando muito, como eu sempre estudei. Rapaz, me chamaram de sentado nos últimos dias, que eu não fazia nada. A pessoa nem me conhece, me chamaram de caluniador. Dá uma olhadinha ali na seção de crimes contra a honra do Código Penal, artigo, já anota, 138, 139, 140, calúnia, difamação e injúria. Aposto que você não sabe sequer a distinção entre elas. Calúnia é a mais grave entre elas. Eu não me dei o trabalho de responder alguns desses comentários porque nem vale a pena, e é muito bom que eles participem, porque eles estão apenas ratificando o que eu disse, sem se dar conta. Cadê o amor ao próximo? Cadê o Espírito Santo? Teve uma pobre coitada ali, e alguns perfis eu até dei uma espiadinha para ver. Ela falou assim, vai ler um livro que tu goste, vai fazer uma viagem, vai fazer filhinha, só para tua informação, eu fiz 2 graduações,
né? Estou entrando para o mestrado agora, provavelmente eu vou embora do país, enfim, projetos meus. Eu li centenas de livros, eu faço muitas viagens, eu conheço alguns países, tive esse privilégio de viajar já para a Europa, para os Estados Unidos, América Central, América do Sul, Brasil inteiro eu conheço. Então, dá um tempo. Fique você lá dentro dos Mormons feliz, quadrada do jeito que tu deve ser, né? Totalmente incapaz e sério. E me praguejaram contra mim. Como é que dizer? Que Deus tenha piedade de ti, da tua alma, que não sei o que. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu for pro inferno, vocês também vão. E se vocês forem pro céu, eu vou exigir entrar também. Certo? Apresentarei minha defesa, então. Tá bom? E a partir do instante que vocês resolverem apresentar documentos e provas cabais, racionais, aí a gente pode começar a discutir, né, de maneira amigável, porque ninguém é obrigado a concordar com ninguém, né? Tá feliz lá dentro? A gente tem que fazer na vida o que a gente gosta. Eu suspeito que boa parte de vocês não são felizes lá dentro, porque eu fui mormon, fiquei 20 anos lá dentro, aliás. De novo, eu nunca fui mormon. Eu fui forçado a ser mormon, diferente, completamente diferente. Assim como eu fui forçado a decorar essa regra de fé, que até hoje está aqui, impregnada. Eu costumo dar assim um tempo nos vídeos, porque eu não quero ficar impregnado de mormonismo, sabe? Não quero pensar nisso. Minha família saiu de lá. Vocês não sabem que o ser humano que se tornou minha mãe agora, depois que saiu, outra pessoa, não é mais aquela mulher estressada, aquela mulher cansada. Ela acorda às 5h30 da manhã e vai pra academia, vai fazer agora a cirurgia, vai mexer aqui, mexer ali, tá vaidosa de novo, voltou a olhar pra vida como ela é, sem esses bloqueios que o mormonismo vai te colocando, sem essas traves na tua frente, que tudo é proibido. Porque estreito é o caminho que leva à salvação. Eles aproveitam esses trechos, essas pequenas passagens bíblicas para vai costurando em torno de ti um muro para te prender. Eles te amarram ali, não é? Então dá uma olhadinha naquele vídeo que eu fiz, que você vai entender, né? Se eles são os santos dos últimos dias, autoproclamados senhores da verdade, cadê o amor ao próximo? Cadê a tolerância? E mais, eu desafio você, mormon, a apresentar evidências. Apresente evidências, a começar pelas placas de ouro. Dá um jeito aí, se vira, ok? E prova também que o teu profeta Joseph Smith viu lá os emissários de Deus, Pedro, Tiago e João, depois tem não sei mais quem, Deus, o sacerdócio é o único, prova que vocês têm o poder nas mãos. Aí a gente conversa, ok? Claro, e vocês vão, né, vai ver toda aquela retórica que vem do coração, né? Ai, sinta no peito aquela confirmação. É aí que eles te pegam, sabe? Porque se você recebeu o tal do testemunho, que até hoje eu não sei o que isso significa, como é que você vai questionar? Aí pegou, meu amigo. Se eles te falarem uma abobrinha qualquer lá, meu amigo, você vai questionar como? Você já confirmou, você já tem um testemunho, não há o que questionar, você já recebeu aquilo ali, é algo inquestionável. Tudo que for dito você vai engolir, ponto, acabou. Mesmo que contraria as suas convicções pessoais. As suas convicções pessoais não importam, o que importa é o que eles estão dizendo, tá? Eu estive fazendo algumas viagens recentemente. Eu estava em Buenos Aires, que é uma cidade que eu visito muito, eu gosto demais, e eu passei por uma consulta com um médico que desenvolveu um método chamado ciência psicofísica. Não tem no Brasil ainda esse método. Ele está levando para outros países, ele quer trazer para cá, ele morou no Brasil há algum tempo. E fui conversar um pouco com ele sobre a minha ansiedade, sobre algumas coisas que me incomodam. A primeira pergunta que ele fez: você foi submetido à influência de cultos? Ele é um espiritualista, tá? Ele pratica a filosofia de Allan Kardec, né? O espiritismo de Allan Kardec, que aliás são pessoas maravilhosas. Eu nunca vi um kardecista, nunca vi, abrindo a boca para dizer que ele é o dono da verdade, ou te censurando porque tu faz isso ou aquilo, nunca, pregando no meio da rua, nunca vi. São pessoas maravilhosas. Olha, se eu tivesse paciência para ser doutrinado de novo, acho que talvez eu aderisse a isso. Porque os kardecistas que eu conheço são pessoas fantásticas. Eles não perdem tempo com essa imbecilidade de se autoafirmarem senhores da razão como os mormons fazem. Eles efetivamente, na prática, não um texto, não uma regrinha de fé, a 13ª, né? Que vocês creem ser honestos, virtuosos, verdadeiros e castos, mas vocês não são nada disso. Conheço muitos que não são.
embora alguns de vocês realmente se esforcem, assim como eu me esforçava, e muito, né, para aplicar aquilo na minha vida. Na verdade, a gente está sendo manipulado e desvinculado do que é o verdadeiro amor ao próximo, do que essas palavras realmente significam, porque tudo aquilo ali é te colocado para você servir a eles. O direcionamento daquilo é para que você haja como um adido da igreja mormon. Muito bem, e conversando com esse médico, a primeira pergunta que ele me fez foi essa, né? E eu falei da minha vivência no mormonismo, e ele me disse uma coisa interessante. Ele falou: eu tenho recebido muitas pessoas aqui que passaram por lavagem cerebral em seitas, né? E nesses grupos que são extremamente manipuladores, e a gente vê o estrago, né, das pessoas. E depois dessa consulta foi uma coisa engraçada, porque ele usou um método dele lá, muito particular. Os mormons desapareceram da minha vista. Gente, eu moro aqui na Avenida Paulista, eles fazem o treinamento deles aqui, né? Quer dizer, desapareceram da minha frente. Eu não quero vínculo com essa seita. Ele falou: olha, se você conseguir fazer vídeos, já que você tem esse projeto, sem se envolver tanto, beleza, mas o ideal seria, né, virar essa página, porque desde sempre isso na tua cabeça não é legal. E eu concordo plenamente com ele. Por isso que eu dou essas pausas, eu resisto muito para vir aqui falar. Resisto porque a gente tem que tocar a vida, gente, virar a página mesmo. Mas, como eu estou percebendo que o pessoal tá pedindo, o pessoal tá... A gente chegou agora ao 100º inscrito no canal, fico muito feliz por isso. O pessoal comenta, pessoas de diferentes credos, né? Poxa, continua, volta. Então eu acho que vou fazer isso mais por vocês hoje do que por mim, né? Porque eles que se danem, tá entendendo? Tá entendendo? Não tenho nada pessoal contra um mormon, nada pessoal. A minha indignação é voltada contra aquela instituição lá que eu conheço muito bem os propósitos. Uma instituição que quase me levou ao suicídio. Não fiz um vídeo sobre isso porque a ideia não é fazer sensacionalismo, mas ainda, quem sabe, eu fale o dia. Esse dia foi fatídico e foi o dia que eu descobri também que Deus existe. E que independentemente de crença, independentemente de qualquer coisa, Deus está do seu lado, sim. E ele não precisa ser o Deus que eu acredito, esse Deus que me salvou, inclusive, e que me levou onde eu estou hoje. Definitivamente não é aquele Deus mormon. Não é aquele déspota, aquele ser que tudo anota no livro da vida, que cobra, aquele ser vaidoso, né? Onipotente, onipresente, onisciente. Não. É um ser que é uma força que te direciona para o bem, que toma conta de ti. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso de uma maneira espiritual, filosófica, né? Enfim, me faz bem acreditar nisso, né? Mas hoje eu quero falar com vocês algo muito interessante, uma informação muito rápida. Porque quando os mormons batem na tua casa, ou te abordam na rua, em horários inconvenientes, quando você está com pressa, né? Eles vêm com todo aquele discurso que eles restauraram, que Deus restaurou a única igreja verdadeira na face da terra. Eles falam da grande apostasia, eles falam que Deus restaurou o sacerdócio. Esses são os pilares da doutrina deles, e eles são muito exclusivistas. Só eles possuem autoridade para falar em nome de Deus. Somente eles são espirituais, somente eles têm padrões, somente eles são todos, eles são o centro do mundo. Geralmente essas seitas tem essa característica, né, de eles têm um papel especial aqui a executar uma missão, né? E interessante que é uma característica muito marcante de seitas, né? E eu quero falar um pouco para vocês sobre o restauracionismo, tá? Porque eu não sabia disso, fui aprender um tempo atrás, mas quando eles contam aquela história da restauração do evangelho, as pessoas, eu percebi que as pessoas ficam um pouco maravilhadas, né? Porque não, nós estamos aqui, nós somos constituídos de acordo com a Bíblia, né? Bíblia é esta que, inclusive, eles leem muito pouco, né? O fundamental lá dentro é o livro dos Mormons, tá? Se tu não lê a Bíblia, tudo bem, porque ela, afinal de contas, ela foi sendo adulterada pelo homem no passar do tempo. Ela não é totalmente livre de influências humanas. O livro dos Mormons meu amigo, o livro dos Mormons é um absurdo completo isso, rapaz. É um absurdo. Eu fico indignado com aquilo. Uma historinha para boi dormir, que livro chato. O livro mais mal escrito que eu já li na minha vida, aquilo ali. 14 vezes eu li aquela merda. Opa, desculpa, vamos lá.
O restauracionismo, na verdade, é um movimento muito mais amplo do que eu vou trazer para vocês aqui. Tá, mas eu vou me concentrar. Primeiro eu vou trazer aqui um pequeno texto, né, uma pequena definição. Então, o restauracionismo é a postura histórico-teológica presente em algumas denominações religiosas que creem que o cristianismo histórico apostatou em algum ponto de sua existência, sendo necessário restaurar o cristianismo primitivo da era apostólica. Mormons dizem isso, tá? Então, durante 14 séculos, segundo ele, 14 séculos, Deus não falou com o homem, Deus não cuidou de ninguém, as pessoas estavam perdidas e tudo que existia em termos de religião e espiritualidade não prestava, era tudo coisa do demônio, tá bom? Eles não falam coisas do demônio, eles falam, como é que eles falam? É abominação, tá? Como eu disse, é algo assim mais amplo do que eu vou abordar aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou me concentrar apenas no restauracionismo anglo-americano, tá bom? Que é o que nos interessa. E eu vou discutir com vocês rapidamente 4 organizações religiosas que surgiram nesta época e que constituem a ideia de restauracionismo. Tá? Claro que o nosso foco aqui é os mormons, mas eu vou abordar um pouquinho dos adventistas do sétimo dia, os testemunhas de Jeová. Aliás, quero assim saudar e parabenizar os testemunhas de Jeová, que também são considerados apóstatas, né? Que se desligam da seita, porque eles desempenham um trabalho fenomenal nas redes sociais. Fenomenal, como eles são unidos, né? As testemunhas de Jeová estão passando aí por um momento também terrível, porque a verdade vem à tona, né? As coisas vêm à tona. E para quem resolve pesquisar, né? Mas como a pesquisa é vista como uma tentação demoníaca, né? A pessoa, se você abre a tua cabeça para pesquisar e buscar informações para além daquilo que eles te colocam, porque eles dizem assim, pesquise, mas pesquise o que a gente está te dando. Isso não é pesquisa, meu amigo, isso é doutrinação, né? Se eu não te ofereço um contraponto para nada, você vai acreditar em qualquer coisa. Qualquer coisa que eu te disser, você vai acreditar. É preciso ouvir os diferentes lados da moeda para depois decidir. Não é o processo contrário, eu decido, depois eu vou ouvir. Não, primeiro, o processo deve ser assim, não se afobe. Claro que eles também aceleram muito, né? Quando eles começam a te visitar, a pregar, aí você vai visitar a igreja, aquela explosão de amor, aquelas pessoas sentam no teu lado, te acolhem, te apresentam, te levam para almoçar na casa deles e tudo mais, você acha aquilo maravilhoso. Tem um amiguinho do lado, aí a pessoa tá carente, tá com problema financeiro, tá com acabou de sair de uma doença, sei lá o que. O momento, tudo isso aí, meu amigo, colabora para que você caia na mão dessas pessoas. Espera, os maus momentos passam. Passam, gente. Os maus momentos passam. Tá? Bom, vamos começar pelo seguinte. Eu quero falar com vocês rapidamente sobre a grande apostasia, muito pregada na Igreja Normal para justificar a existência delas, quando o tal Joseph Smith foi lá e restaurou. Que maravilha! A doutrina restauracionista prega que durante a história houve uma grande apostasia no cristianismo. Para alguns, só um ponto aqui, eu não acredito que o mormonismo seja cristão, porque eles não falam de Jesus. Eles falam dos líderes deles. Jesus é aquele nomezinho que você coloca lá na plaquinha, a Igreja de Jesus Cristo são os últimos dias, ou seja, os mormons, que eles tentam tanto se desvincular desse apelido, dessa alcunha, mas não tem jeito, porque ninguém vai perder tempo para falar esse nome imenso. E eles são conhecidos assim, acabou, meu amigo, vocês não vão conseguir enganar a história. O objetivo é esse, é criar um marco. Olha, até aquele momento a gente aceitava ser mormon, agora a gente mudou os rumos da igreja, então isso historicamente eles vão dizer, não, a partir daquele momento a gente não tem nada a ver com aquele nome mais. Tá entendendo? Isso é uma estratégia política, partidos políticos fazem isso o tempo inteiro. PMDB, mudou para MDB, como já foi no passado. Isso gera confusão na cabeça das pessoas. Eu acho que não é a mesma coisa. O tempo vai gerando essa confusão. Mas não é o mormon, não é a mesma coisa que Santos dos Últimos Dias. Espera que... Entendeu? A ideia é totalmente política. Essa saca só. Então, né, falando aqui da grande apostasia, para alguns ocorreu em um período específico, como após a morte do último apóstolo de Cristo, como os mormons ensinam. Né? Para outros, como os protestantes em geral, a apostasia se implantou gradativamente e a longo prazo durante os séculos da era cristã. Né? Agora vamos assim focar mesmo no restauracionismo anglo-americano. Os adventistas do sétimo dia. Primeiro, eu não tenho nada contra vocês, eu não os conheço, só estou trazendo aqui essa questão, porque é assim que a ciência, que os historiadores, né, os teólogos analisam esse período,
né, de movimentos religiosos, e vocês estranhamente surgiram em épocas parecidas, mesmo contexto, ali no século XIX, no mesmo lugar, lugares parecidos, com ideias parecidas. Então, enfim, não tem como não mencionar. Os adventistas do sétimo dia surgiram a partir do segundo grande reavivamento, começando por Guilherme Miller. Creem que são a igreja remanescente a partir da igreja cristã do primeiro século. Creem nas escrituras de Ellen White, que é uma fundadora lá, como a revelação de Deus para o retorno a ensinos bíblicos como a guarda do sábado. Além disso, pregam o estado inconsciente dos mortos, não sei o que significa. Muito bem. Agora, né, vamos falar dos Testemunhas de Jeová, que é uma denominação, né, muito conhecida por todos nós. E eu fui percebendo as semelhanças entre Mormons e Testemunhas de Jeová, porque aqui na minha casa trabalhou muitos anos. Eu tive uma camareira que trabalhou comigo 8 anos, né? E eu aprendi muito sobre os Testemunhas de Jeová e eu vi a dor dela, porque ela foi excomungada por eles, foi torturada psicologicamente durante anos, foi parar no psiquiatra, e mesmo afastada, né, mesmo já desligada já há algum tempo, depois ela até conseguiu ser readmitida, mas ela desistiu porque ela começou a ver que o desgaste emocional era muito grande. Ela ainda carrega muito daquilo com ela e carrega inclusive uma culpa perpétua. Ela chega ao ponto dela ir para uma igreja protestante qualquer e querer impor aquele ensino que ela aprendeu lá dentro dos Testemunhos de Jeová. Tamanha era a lavagem cerebral que é feita lá dentro. Bom, a gente conhece um pouco das crenças deles, só o que eu quero trazer para vocês aqui é o ano em que eles foram constituídos. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui para vocês. Bom, eles dizem que estão presentes em 240 países e cerca de 8,5 milhões de praticantes. Apesar de reunirem um número superior de simpatizantes, né? Então eles têm ali, eles ficam lá em Nova York, né? A sede nacional, tem a chamada Torre de Vigia, que é de lá que a igreja é governada, dirigida, né? Presidida e tudo mais, as orientações surgem de lá, né? E o que acontece? Cadê o ano de surgimento deles? As Testemunhas de Jeová são bem conhecidas por sua... Aí eles falam, né? As Testemunhas de Jeová são bem conhecidas por sua regularidade e persistência na obra de evangelização de casa em casa e nas ruas. Rapaz, eu lembro uma vez eu estava na Holanda, no inverno holandês. Estava lá no Red Light District, que é o lugar onde a vida acontece, é um lugar pra gente jovem. Aquele país é fantástico, né? E aí... aquela temperatura baixa, uma ventania, eu fiquei hospedado na Praça Central ali, na Praça Dan, chama-se, um país muito desenvolvido, né, fantástico, gente do mundo inteiro, e bem na região onde fica o comércio sexual lá das prostitutas, elas ficam em vitrines, né, elas não ficam na rua, elas ficam em vitrines, como se fossem lojas. Aí se estiver interessado, entra e tal. Interessante que família, você passa a mão, a esposa, marido, filhinho no colo para tomar uma cerveja, por exemplo, num bar. Do outro lado está a prostituta atendendo, né, profissional do sexo atendendo um cliente na boa. Não tem esse falso moralismo. Inclusive a imensa maioria dos holandeses se declaram ateus. Se tu quiser seguir uma religião, problema, ateu, isso você vai seguir na tua casa, na tua denominação, qualquer acredita em ti, não vai encher o saco. Tá bom? O problema é teu, é sua fé. Você não tem o direito de impor isso a ninguém. Né? Cada um tem a sua verdade. Quer seguir, siga. O problema é teu. Então, é isso, né, gente? Assim como os mormons, eles também não têm muita penetração na Europa. Curiosamente, né? E não é coincidência, o continente mais desenvolvido que existe, né? As pessoas desfrutam de um bem-estar social muito maior. Os mormons têm isso, essa informação eu tirei lá daquele site Mais Mormons, são pessoas que se dedicam a defender a seita mormon, né? Enfim, a discutir e tal. Eles têm, parece que, cerca de 500 mil membros só. 500 mil membros sem números absolutos, tá? Agora você imagina, as pessoas que efetivamente praticam, deve ser muito menos do que isso, tá bom? Então, isso explica o porquê que o mormonismo sucedeu muito aqui na América, porque o brasileiro, meu filho, vive o sonho americano. O brasileiro é muito influenciado pela cultura americana. Saiu no Estadão a matéria, vou fazer um vídeo sobre isso também. Né? O sonho americano é um gatilho para você ir para os Estados Unidos, né? Bom, voltando aqui para as Testemunhas de Jeová rapidamente, eles têm um corpo governante, etc, etc. Falei da evangelização deles. Né, eles surgiram, sabe quando? Na década de 70. Né? O pastor Charles Russell. Eles formaram um pequeno grupo de estudo da Bíblia e começa, assim começa, né? Começa estudando a Bíblia, daqui a pouco já funda aí uma nova organização. Muito bem, então 1870. Os adventistas surgiram em que ano? Vamos ver aqui que eu também não tinha visto. Os adventistas
Também, início do século XIX, tá bom? Então, você veja que o contexto histórico é o mesmo. E agora vamos falar do que efetivamente nos interessa, porque né, eu não conheço bem essas pessoas. Vamos falar dos mormons, nossos queridos mormons, não é? No entendimento dos mormons, ou seja, dos membros da Igreja de Jesus Cristo, dos últimos dias e o último dia que não chega nunca, não se constitui, a Bíblia Sagrada não se constitui como o único volume de escrituras preparado pelos servos de Deus, de modo que o Pai Celestial pode se revelar continuamente através de profetas, tá? Assim, a Bíblia Sagrada adiciona-se outros livros de escritura, que a gente já sabe quais são, né? O livro dos Mormons, Doutrina e Convênios, etc. E aquela coisa maravilhosa de Pérola do Grande Valor, que é uma grande fraude, né? O ponto de vista dos mormons com relação à restauração é o seguinte: a questão dos templos sagrados, onde são realizados ordenanças, né, que na verdade são rituais sagrados. Eles também falam que eles são os donos, Jesus Cristo passou a eles o poder do sacerdócio, né, eles têm o poder de Jesus Cristo para agir na terra, então eles curam, amaldiçoam, fazem o que eles bem querem, não é isso? E se constituem também como possuem apóstolos, profetas, etc. Tá? Então vamos aqui. Então, esse movimento restauracionista acontecido na região ali nos Estados Unidos, anglo-americano, envolveu estas seitas, esses grandes grupos, tá? Auto-intitulados Senhores da Razão. Todos eles usam um discurso exclusivista. Eu tenho recebido contatos mesmo de pessoas destas denominações que falam: nossa, a semelhança com o mormonismo é impressionante, e os transtornos causados e o controle mental que foi, né, terrível para elas. E veja, surgiram na mesma época, no mesmo país, com ideias muito parecidas, não é? E adotam esse discurso. Então veja bem, meu amigo, pesquisa. Já derrubamos mais um pilar do mormonismo. Eles não são os únicos que alegam ser os donos da verdade, não são os únicos que alegam ter o poder de Deus, não são os únicos que alegam ter restaurado, que falam da grande apostasia. Outros grupos tão grandes quanto eles, que também estão sofrendo uma enorme redução dos membros, que agora com a tecnologia, meu amigo, acabou. Tá bom? E não adianta dificultar, né, porque agora com essa migração, com esse êxodo todo, 3 pessoas me procuraram um tempo atrás para efetivar a resignação. Eu mandei os documentos, logo em seguida a política de resignação mudou novamente, a terceira mudança que acontece. Então agora a gente tem que imprimir o relatório lá, assinar, levar para o cartório, reconhecer firma, digitalizar e novamente encaminhar. Não é difícil? Não é, mas as pessoas não querem perder tempo com isso, as pessoas querem tocar suas vidas. Então eu estou achando aí que as pessoas vão continuar ligadas lá, vão ter contato com uma delas, ela falou assim: então deixa eu falar que a minha vida é muito corrida, né? Mas quem sabe, né? Cada um é cada um também, eu não estou de saco cheio desse negócio de resignação. Eu quero só trazer informação para vocês, porque a gente sobrevive a eles, mas a gente não sai sem sofrer danos. Então não sofra esse dano, toca a tua vida, espera a tempestade passar, porque para tudo tem solução. E o que não tem remédio, remediado está. Um abraço, desculpa a ausência aí durante tanto tempo, e fico feliz por ter voltado e obrigado pelo apoio de todos. Beijo grande, tchau, tchau.